Boa noite, 19h56 desse sábado. Nós vamos já falar com o Dr. Marden Barreto. Ele vai falar, antes de mais nada, sobre o amor que nós temos aos animais, sobre o amor que também é nos dado pelos animais. É muito interessante. Já já ele está entrando conosco. Já já nós vamos iniciar esse momento de conversação e de falar e entender um pouco sobre o mundo animal e também, nesse momento, sobre a questão do Covid. Vamos esperar ele entrar. Boa noite. Enson, Vitor, seja bem-vindo. Possa seguir nossa página. A gente tem toda uma programação nesse período. São programações bem legais de busca de maneiras opcionais de viver uma vida na qual a gente está passando por essa quarentena, né? Pronto, o Marden já entrou. Vamos lá. O convidar para estar aqui conosco. Boa noite, Elcia Barbosa, Paulo Castro. Boa noite, Marden. Boa noite, Boa Carlito. noite. Eu já comecei aqui um pouquinho falando, há uns 2 ou 3 minutos, falando que nós vamos falar, antes de mais nada, sobre amor. O amor que leva a nós a termos os nossos animais, a cuidar, a bem tratar, o amor que o profissional como você se predispõe a cuidar, a estudar. Nós não vamos falar só sobre o Covid, nós vamos falar sobre esse amor bonito que é o amor que junta todos nós animais, os animais racionais e os irracionais. E que às vezes os irracionais muitas vezes são bem mais amigos e bem mais sinceros do que os racionais. São bem mais companheiros do que eles. Então, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que vão entrar, para as pessoas que vão ver mais tarde, para as pessoas que não lhe conhecem, mas que vão lhe conhecer a partir de hoje. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu estou vendo um monte de amigo aqui. Estou morrendo de vergonha, porque, Não precisa. quando eu divulguei mais para aquele pessoal mais próximo, né, mais para os amigos. Nem imaginei que ninguém fosse assistir, né, na verdade. Mas, enfim, agradeço demais. Sim, meu nome é Marden, né, eu sou médico veterinário. Hoje trabalho na área comercial, trabalho com uma empresa que é líder mundial em dermatologia veterinária e assim tem tudo a ver com minha formação, na verdade. Já trabalhei na clínica também, gosto muito, né? Sou um apaixonado pelos animais, né? Pela natureza em geral também. Que mais que eu posso falar? Acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo que está aí, que eu estou vendo, né, que são pessoas que eu tenho um extremo carinho, né? Algumas pessoas que são amigos da vida, mas também que existe uma relação profissional. Fico muito feliz com isso. Então, vamos lá. O que levou o Marden Barreto a tentar virar o médico veterinário Marden Barreto? Então, na verdade, essa coisa de ser médico veterinário eu sabia desde criança. Tanto que, assim, a criança, ela não tem ideia do que é a remuneração, né? Assim, ela sabe aquilo que quer, independente disso, né? Não existe esse pensamento de dinheiro. Então, assim, quem me conhece sabe que desde criança que eu falo que vou ser veterinário, né? E eu acho que eu tinha 10 anos de idade quando eu decidi que eu queria ser veterinário, né? Assim, não sabia que era uma profissão tão bonita, mas ao mesmo tempo, aliás, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão bonita,
e nunca me arrependi, né, de ter escolhido essa profissão. Minha mãe sempre me disse, meu filho, você daria um ótimo médico, né, enfim, né, e aí quando foi um dia, ela disse, meu filho, me desculpe, porque eu sempre disse que você devia fazer medicina humana, e você nunca teve dúvida do que você queria fazer, você sempre soube que queria ser veterinário, então, não sei por que que eu sempre lhe falei isso, e lhe peço até desculpa por isso, né, apesar de que eu acho que em todas essas áreas, né, enfermagem, né, nutrição, medicina, biomedicina, né, são todas áreas muito bonitas, assim, que eu me afino muito, biologia também, né, enfim, tem todas Elas são muito. todas interligadas, né? Na realidade, há uma interligação grande entre elas. E as pessoas, como eu falei, a gente vai tocar no assunto Covid, claro que respeitando que é uma doença que está ainda em evolução, nós não sabemos como tratar os seres humanos, então os animais ainda se torna mais complicado ainda. Estão falando que os melhores, Dr. Martin, Dr. Marcos Reis, Eu Dr. tô vendo. Marcos Reis, e eu Funcionário. convido os profissionais também de todas as áreas também, quem quiser pode entrar em contato comigo, eu também vou entrar em contato com vocês, para a gente também debater e falar sobre assuntos diversos também. Mas, tocando no assunto da questão do animal, o que leva, as principais causas que levam a pessoa a ter um animal, quais seriam? E buonasera a tutti italiani. Monique, a Monique foi minha colega aí desde criança, viu? Desde sei lá quantos anos de amizade, né? A gente se conhece. Aliás, quando eu fui fazer minha matrícula em veterinária, ela foi comigo para Mossoró fazer a matrícula comigo. E Questa hoje Itália. Ciao. queria mandar um beijo enorme para minha mãe, que eu já vi que entrou aí, está assistindo também, meu irmão, Acho que é enfim. Vasconcelos, né? Sua mãe, talvez. O Não, máximo. é isso. Sim. Desculpa, O que volto que, na o que pergunta. que leva, na maioria dos casos, a pessoa buscar ter um animal, o que seria a, o que leva mais a pessoa a ter um animal? A solidão, a vontade de ter um animal, de cuidar de alguém, o que seria? Carlito, é assim, eu acho que essa vontade é, é meio que inerente da pessoa, sabe? Assim, essa vontade de criar um animal. Eu sei que muitas pessoas acabam tendo uma grata surpresa quando por algum motivo, elas se deparam com essa ocasião de se relacionar com um animal. Né? Muitas pessoas nem dizem que nem gostam de animal, e aí em algum momento elas começam a interagir com esse animal e começam a ter esse amor, né? Eu sempre tive loucura por tudo quanto era animal, enfim, aves, répteis e tudo mais. Minha mãe ficava louca em casa, porque até uma cobra eu já cheguei a criar em casa. Né? E hoje, graças a Deus, na minha casa também eu posso criar meus bichos em paz, né? Minhas plantas, enfim, né? Tem de tudo aqui. Meus amigos brincam que eu tenho um zoológico em casa. Tem peixes, né? Se eu não me engano, peixes. Rapaz, eu nem me arrisco a dizer o que tem aqui em casa, porque, porque senão eu vou sofrer bullying. Ah, meu Deus. Pois vamos falar sobre, entrando um pouco na história do Covid, cumprimentando a todos que estão aí, salientando também que as informações passadas, claro que a gente vive num mundo que agora são 20 horas, no Japão é 8 da manhã, então assim, são notícias que podem ser mudadas, são notícias que podem ser atualizadas a todo momento, e como tem muitos profissionais da área de veterinária, que possa ser entendido isso. Com relação aos animais, em geral, quais são os cuidados assim que nós deveríamos ter para não... A gente sabe que já há uns primeiros casos de transmissão, pelo menos, mais ou menos informados pela imprensa. Qual o cuidado que eu deveria ter na questão da higienização perante ao meu animal de estimação, em geral? Em primeiro lugar, assim, eu não quero
dizer que eu não tenho, assim, eu não tenho nenhuma verdade absoluta para falar sobre Covid, né? É um assunto que assim, ninguém sabe muito, né? As pessoas têm vários profissionais aí que estão bem dedicados no sentido de saber o que acontece com os animais e de saber como lidar com essa doença, né? Uma coisa que de repente surgiu e assim começou na China e que aqui na nossa região a gente não tinha muito essa noção de que chegaria tão cedo. Na verdade, o que que aconteceu? A gente soube que estava chegando na China e aí depois o tempo foi passando e tudo. Aqui teve um caso e aí de repente começou o carnaval, ninguém mais falou e de repente logo depois que passou o carnaval, a coisa tomou uma proporção muito grande, assustadora. Então, assim, apesar de não ter sido uma coisa tão os primeiros casos lá na China não terem sido é, tão próximo de agora, né, da atualidade, mas, assim, a gente não teve tempo de... gente, eu estou nervoso porque vou parar de ler os comentários. Relaxa, relaxa. Eu perco a concentração. Enfim, São só elogios, só coisas boas. Relaxa, vai estar eu tudo estava certo. falando, assim, que a gente não teve, a coisa mudou, o cenário mudou rapidamente, a gente não teve tanto tempo para prever o que estava acontecendo, né? A gente viu lá que a Inglaterra não estava tomando as devidas precauções, que os Estados Unidos também não. Então a gente enquanto sociedade pensou, a gente também não tem que fazer tanta coisa assim, né? E de repente teve esse cenário que a gente se viu precisando mudar a nossa. Eu por exemplo, tive participando de reuniões da empresa e de repente, quando acabou as reuniões, a gente já se viu em quarentena, por exemplo. Então a coisa foi meio assim, eu já estou há 32 dias de quarentena, muitos colegas assim super preocupados de como iriam lidar com essa questão do Covid, né? E assim, da mesma forma que muitos médicos humanos, né, tem paciente, tem gente de risco em casa, tem pai, tem mãe, tem parente, né? E acaba tendo contato com muitas pessoas. Da mesma forma é o veterinário, né? Assim, assim, muito um profissional de saúde em geral. Então a gente fica, eu acho que muitas pessoas, eu entre elas, assim, fiquei muito assustado no início, né? Até porque assim, de repente você tem uma gripe, uma tosse, você já fica preocupado, né? E eu por exemplo, tive um resfriado e comecei a ficar aperreado, né? Da coisa piorar. Enfim, com relação aí vi vários colegas, né? Tendo a coragem de trabalhar e seguindo em frente. No meu caso, a minha adrenalina também baixou, né? Eu comecei a ficar mais tranquilo, né? E ter uma postura mais assessora das pessoas, né? De fazer um trabalho de home office, né? A gente recebeu orientações de como levar informações para as pessoas, né? No sentido de como se proteger, de acalmar mesmo as pessoas, de conversar para saber como é que estava a saúde das pessoas, da família e tudo mais, né? Primeiramente, essa preocupação com a saúde, né? Que veio e depois com essa preocupação da economia também, que a gente sabe que a saúde sempre em primeiro lugar, mas assim, a economia, ela precisa estar funcionando minimamente também para que não falte as outras coisas e a gente Até não porque acabe parte, sofrendo. a economia ela anda junto com a saúde, prioritariamente a saúde. Mas se não houver os mecanismos, não houver a questão financeira para poder suprir a necessidade que a saúde, como nós estamos precisando de respiradores e tudo mais, então elas caminham junto. É algo que é bem complexo, né? Aí, voltando à questão Aqui o Rafael coloca que é a questão da questão do animal na quarentena, e ele coloca que sempre que vai para o passeio com o cachorro, ele higieniza as patas deles com solução de água e shampoo. Virbac, aqui a gente está colocando desde uns tempos todas as marcas, porque todo mundo precisa ser ajudado mesmo de uma maneira ou de outra.
se isso seria o correto, como que seria? Oh, então, no início dessa coisa de, né, que o isolamento social, então, assim, a recomendação da OMS e das associações mundiais aí, né, relacionadas à saúde animal, é, falam que prioritariamente a gente deve evitar, né, a saída de casa, né, assim como os animais também. Mas a gente sabe que muitos animais são condicionados a não fazerem as necessidades físicas, fisiológicas dentro de casa, Biológicos. né? Então, Opa, a conexão caiu, mas já volta. Espere aí que o Dr. Martin vai falar. Enquanto isso, a Jo pode colocar. A conexão falhou. Você estava falando a respeito de que os animais são condicionados a ficar em casa nesse período. então, agora eu acho que os veterinários estão se posicionando melhor em relação a essa questão do passeio dos animais, mas assim, inicialmente a minha conduta foi de falar para os meus amigos, não saiam, não saiam, deixa os animais, uma hora eles vão fazer em casa mesmo, né? Só que isso vai causar uma série de transtornos, né, para a questão do bem-estar desses animais. Então, hoje, é assim, se puder evitar sair com o animal, evita de sair. Mas se ele só faz dessa forma, então procurar sair, né, nos horários mais tranquilos, né, evitar os aglomerados, né, se possível, num horário que não tem ninguém, não deixar o animal ter contato com outras pessoas ou com outros animais também, né? A questão da higienização desses animais no retorno do passeio é muito importante, tanto da pessoa que vai passear, né, como também do animal, né? E a gente pode utilizar, sei lá, lavar Seria as só patas no retorno ou na saída também para o na passeio? saída também, sempre na saída e no Tá. retorno. E aí, essa questão, a gente pode fazer uso da clorexidina, né, para lavar as patas, que é um antisséptico que funciona muito bem, né, tanto em bactérias como fungos, né, a questão do vírus, a gente não tem artigos que falem sobre isso, mas a gente sabe que, por exemplo, as bactérias e os fungos, eles tendem a ser mais resistentes do que o vírus, né? Então, quando a gente pensa no uso de antisséptico, a gente imagina que vai funcionar bem para o vírus também, né? Existem produtos hoje veterinários de vários laboratórios aí, existem desinfetantes, por exemplo, que o pessoal usa em hospitais, em casa, né? Que são as amônia quaternárias, que podem ser utilizadas também para desinfecção do ambiente, de alguns utensílios, né? E que a gente pode utilizar aí os shampoos, principalmente para a limpeza das patas, né? Muitos dermatólogos falam que existe uma controvérsia aí, porque eles falam que o álcool não deve ser utilizado nos animais, mas em alguns casos a gente está numa situação, por exemplo, a gente sabe que o álcool gel não faz bem para a nossa pele, mas muitas vezes a gente vai ter que utilizar para fazer essa limpeza, né? A mesma coisa vale para os animais. Assim, o que eu vejo é que praticamente os mesmos cuidados que a gente precisa ter em relação às pessoas é a mesma coisa para os animais. Acho que é isso. Não sei se eu expliquei. Sim, explicou. Outra questão, nesse momento de isolamento social, é indicado eu tentar buscar ter um animalzinho ou não devido à Covid? Ou seria perigoso para o animal ou seria perigoso para mim, no caso, se eu quisesse buscar ter um animal? Na Nesse momento, como verdade, que está sendo feito também deve ter alguma regulamentação nisso. essa é a minha opinião. Eu acho super indicado, né, um animal, animais em casa, né, principalmente nesse período. Né, eu acredito que os animais em geral estão agradecendo aí esse período de Covid, né, que os tutores estão mais tempo em casa, podem dar mais atenção para eles, né? E assim, aqueles que não têm, tenho visto muitas pessoas assim querendo, por exemplo, ter um aquário em casa,
ou ter um cachorrinho. Vejo nos grupos aí de veterinário muitas pessoas procurando em busca de filhotes, enfim. Né, eu tenho visto isso bastante e acho super aconselhável, né? Eu acho que os animais eles têm esse dom de nos alegrar, de nos fazer interagir. A gente sabe hoje vários psicólogos, né, recomendam aí para as crianças, enfim, para os idosos, para todo mundo, né? Porque ajuda nessa coisa da gente nesse mundo tão automático que a gente está tendo, né, que a gente está vivendo, da gente poder ter essa questão da afetividade, né, para as crianças também esse desenvolvimento da responsabilidade, enfim, eu acho que é bem interessante, tanto que para mim pessoalmente eu não sei o que, assim, seria bem mais difícil para mim esse período de quarentena se eu não tivesse esse contato com os animais, né? A gente tem 2 cadelas, tem vários aquários, peixes, camarões, muitas plantas também, que também eu acho que é muito bacana, né? Tem gente que vai preferir um animal, tem gente que vai preferir uma planta, e aí nesse cuidado de aquisição desses animais é que a gente precisa ter esse cuidado com a limpeza, com a forma de que a gente vai trazer esse animal para casa, né? Uhum. E agora, hoje, até atualmente, até as informações sabidas, ah, há risco, já houve contato entre seres humanos e animais, ou entre animais, o que até hoje está sendo feito? Na verdade, essa é uma O que se grande sabe até o preocupação. momento, até o presente momento, tudo que nós estamos falando até hoje, dia 20 de abril, Então, dia 19 a de abril. gente, assim, a gente percebe uma grande preocupação, né, dos colegas, enfim, das pessoas de ONGs, enfim, desse pessoal que resgata animal de rua, o porquê dessa preocupação. Na verdade, eu vou falar um pouquinho em relação ao coronavírus. Existem vários gêneros de coronavírus, certo? A gente tem o coronavírus do felino, o coronavírus do cão, né? E algumas espécies de coronavírus. Devia ter colocado o álcool aqui do meu lado, né, gente? Tem Enfim, aqui também do meu lado, ele está aqui, mas não dá para ver. é isso. Então, a gente tem várias espécies aí de coronavírus, e assim, no início, quando se tinha pouca informação a respeito desse coronavírus, muita gente ficou assustada, porque se você perceber, algumas vacinas para animais, ela traz lá coronavírus, né? Então, assim, foi assim, muita gente dizendo, gente, esse coronavírus já está aí no mundo há muito tempo, gente querendo tomar vacina de cachorro, foi aquela loucura, né? E aí, assim, então a gente chama a atenção para uma coisa muito importante, que o gênero desses cães, né, o cão e o gato, eles normalmente têm o coronavírus, que é o alfa-coronavírus, né? O vírus o coronavírus do ser humano é o beta-coronavírus, né? E aí tem no caso do Covid-19, né, vai ser o SARS, que é o CoV-2, né? É porque O tem que ser coronavírus. entendido que é o Covid-19 que é o que está pegando agora, porque o Covid já existia já há um bom tempo, né? Isso, Então isso. tem que ser entendido isso. E aí, assim, houve essa preocupação inicialmente da transmissão dos seres humanos para os animais ou dos animais para os seres humanos, tanto que no nosso meio veterinário a gente passou a ter o absurdo de ver animais sendo colocados na rua, né, das pessoas no momento de pânico, né, colocarem os animais, né, e aí, além de não ser justo com os animais e nem ser necessário, a gente ainda cria um problema de saúde pública, né? Esses animais irrestritos, eles podem levar ao aumento aí de várias doenças, né, de zoonoses e, enfim, e causar um problema de saúde pública muito maior. Então, a gente tem que ser muito cauteloso. Então, durante algum tempo, assim, não se admitiu em hipótese nenhuma que o coronavírus, esse Covid-19, pudesse ser transmitido para os animais.
né? E aí a coisa vem mudando, né? Eles falaram de um gato, né, por exemplo, que apresentou esse coronavírus, mas ao mesmo tempo, assim, era aquela confusão. Chega uma informação e aí os grupos de veterinários, gente, mas calma, não existe comprovação científica e tudo mais, né? Esse final de semana agora teve uma reportagem no Fantástico, assim, que foi super polêmica, na verdade, né, que ele trouxe lá um caso de um tigre, né, É antigo. que teve um caso respiratório. Mas só deixa eu introduzir inicialmente, só falar um pouquinho do coronavírus até eu chegar aí. Então, o coronavírus, na verdade, do cão, o processo que ele causa é uma gastroenterite, né? Ele causa uma alteração gastrointestinal com diarreias e com vômitos. Né? Já no gato, ele se apresenta da forma de peritonite infecciosa felina. Né? Então, até assim, muito foi se falado, mas assim, é muito precoce para que a gente levante essa questão. Tem que ter cuidado com os animais? Tem que ter cuidado com tudo, né? Assim como a gente tem que ter cuidado com os objetos, ou se, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que está infectada, essa pessoa, ela deve pegar no mínimo de objetos possíveis, no mínimo se ela tem um animal, ela deve evitar o contato direto com esse animal, não só pelo risco, né, de uma transmissão, que pouco se sabe ainda desse Covid, mas assim, tudo que a gente pega, né, a gente contamina, a gente leva ali bactérias, fungos, vírus, enfim, né, então por isso deve-se evitar esse contato. Ah, mas transmite? Enfim, ou tem alguns casos, né, principalmente em gato, a gente tem a revista Nature, né, eu até trouxe aqui alguma coisa, queria ver se eu tenho até a chance de ler um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem isso. Até anotei algumas coisas aqui para vocês. Ó, a Nature, dia 1º de abril, né, ela trouxe que o coronavírus pode infectar gatos, né? E aí, até foi aquele rebuliço, porque muita gente tinha comentado, não, mas foi encontrado o vírus, né? Não tem como provar que o animal ia desenvolver a doença e tudo mais. E aí, até que eles acharam, né, que não tá claro que assim, a preocupação teve um gato que desenvolveu essa questão respiratória, né, a doença do trato respiratório, mas a questão que eles chamam a atenção, né, que não está claro se os felinos, eles podem transmitir isso para as pessoas, né? Então, os proprietários dos pets não precisam entrar em pânico, porque assim, não é a gente tem que ter cuidado, mas não é uma coisa para que a gente venha a ter essa coisa de desapegar dos animais, não é isso. Né? Então, eles falam aqui, por exemplo, da transmissão de gatos para gatos, né? Que os proprietários não precisam ficar alarmados, né? Que experimentos em laboratório, em condições laboratoriais, com pequeno número de animais, com altas doses de exposição do coronavírus, né? Esses animais que apresentaram alguma doença do trato respiratório, eles foram submetidos em condições experimentais a altas doses, né, de contato com esse vírus, né? Então, e assim, um número, a gente sabe que a gente precisa ter uma estatística, né? Então, nesses casos, a gente não tem um N que possa provar que esse trabalho sirva para a nossa realidade, para a realidade de outros animais, né? Então, a gente tem que ter muita cautela antes de afirmar isso, justamente com essa preocupação que muitas pessoas, né, principalmente quem não é do ramo, pode se assustar muito com essas informações, e aí a grande preocupação da gente. Então, tanto que hoje, o que a comunidade científica fala, né, é que não há evidência científica que existe transmissão do animal para o ser humano, ou do humano para o animal, certo? A não ser esses casos bem isolados, né? Que a gente não, como esse caso lá do tigre, né? Enfim,
mas que a gente não pode extrapolar isso aí para toda a população. Então, ele fala aqui, que mais? Que a virologista Linda Said, né, de Ohio, da Universidade de Ohio, que mais que ela disse aqui, ó, que não há evidências que os gatos infectados por coronavírus secretam o suficiente para transmitir para as pessoas. Então, foram encontrados em alguns animais, deixa eu ver aqui, foram encontrados em alguns animais o vírus, né, inclusive na forma infectante, mas não se sabe se essa quantidade é capaz de transmitir para o ser humano. E aí ele fala de um caso de transmissão. Ele estava num grupo, deixa eu ver, eu até anotei aqui como foi. Ó. Eles separaram aqui ó, uma equipe dirigida pelo virologista Buzigal, não sei se a pronúncia é essa, né? Ele introduziu amostras desse SARS, né, nas narinas de 5 gatos. E aí, 2 desses gatos foram submetidos a um processo de eutanásia, né, 6 dias depois. E aí os pesquisadores encontraram esse RNA viral e também partículas virais infecciosas no trato respiratório superior desses gatos. 3 outros gatos foram colocados em jaulas próximos aos gatos infectados, né? Ou seja, ele em jaula significa que ele não podia ter o contato direto com esses animais, né? E aí desses animais, desses 3 animais, apenas um gato foi detectado com RNA viral. Todos os gatos, e assim, uma coisa que eles perceberam é que todos os gatos apresentaram, né, a produção de anticorpos para o Covid-19. E o que mais? E aí ela fecha, né, como conclusão assim, que os gatos, que é importante a gente ter esse cuidado, né, com os gatos, que eles podem ser importantes no controle dessa pandemia, mas que de acordo com esse trabalho, que é muito pobre no sentido de que a gente possa inferir essas informações e levar para a nossa população, né, que o vírus pode ser pouco transmissível no caso dos gatos. No caso dos cães, não aparenta ter transmissão. No caso de outras espécies também, dos porcos também, enfim, não se tem relatos, tá certo? Eu acho que é isso. Assim, na E verdade, como é que eu poderia detectar se algum animal está com Covid? Há algum estudo científico, alguma coisa nessa área? assim, aqui eles não falam, na verdade, do animal que adoece. Justamente os artigos eles falam assim que os animais não apresentam sintomas, né? E principalmente com essa diminuição. Só esses 2 casos que apresentaram, né? Hoje, por exemplo, tem um laboratório que eles oferecem um teste, uma sorologia, né, para esses testes de coronavírus em animais, mas assim, é um caso para estudo, né? A gente não quer alarmar a população, nem evita até de falar disso, porque ninguém sabe se a gente tem medo que se falar desses testes as pessoas corram e queiram fazer o teste, enfim, não tem essa necessidade, não tem essa urgência, os animais não podem pôr, não existe nada que prove que os animais podem pôr a saúde do ser humano, né, em risco. E é essa questão, a gente ter cuidado realmente com os animais em casa, nas nossas casas, se a gente, da mesma forma que a gente, se tem algum quadro de síndrome gripal, que a gente não deve chegar perto de outras pessoas, da mesma forma a gente deve manter essa distância desses animais e evitar ter o contato mais próximo, né? E se alguém, por exemplo, tiver contato com esses animais, que procure ser uma pessoa só, restringir a quantidade de pessoas, né, para colocar comida, enfim. Da mesma forma que para sair de casa, dentro de uma casa, hoje o ideal é que a gente tenha uma pessoa que saia da casa, que vá fazer compras e que não esteja dentro do grupo de risco, né, para aqueles animais que estão imunossuprimidos. Da mesma forma, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, assim como as pessoas, né? Os grupos de risco, enfim. Mas assim, é um assunto muito delicado para se tocar, assim, pouco se sabe disso.
a minha preocupação é que o levantamento dessa questão possa ser muito mais perigoso, muito mais prejudicial para os animais do que realmente essa questão do Covid, sabe? E Marlon, é assim, aquelas pessoas que ficaram com muito receio quando veio a questão de ter que que ficar em casa e que quiseram levar seu animal para colocar em um hotel, em um hospital para animais. E que agora estão com saudade porque estão sentindo falta, principalmente aquelas pessoas que residem sozinhas. Seria perigoso agora trazer para casa nesse momento de isolamento? O que você acha, sua opinião pessoal? A opinião Oh, do Marden Barreto. na verdade, é assim, tudo que a gente traz para dentro de casa, até o alimento, né? A gente tem que ter um cuidado triplicado para que a gente não venha a trazer. Mas, assim, riscos existem, né? Da mesma forma, por exemplo, que uma pessoa que precisa ir no hospital, ela deve passar o mínimo de tempo possível no hospital por conta dos riscos mesmo, né, hospitalares. Eu acredito que isso seja um pouco menor nos hospitais veterinários, mas que a gente deve ter esse cuidado, né? O hospital é lugar de doente. Hoje a gente tem hotéis, tem pousadas, enfim, mas cada caso é um caso, né? O ideal é assim, eu imagino que o ideal é que o seu animal esteja com a pessoa, mas tem que ser analisado direitinho, né? No caso a clínica, assim, eu tenho visto várias clínicas super bem preparadas, na verdade, para lidar com essa questão, né? As clínicas veterinárias estão tomando bastante cuidado, né, nessa coisa de receber o cliente, disponibilizando álcool em gel, né, na recepção, enfim, orientando as pessoas, né, para utilizar o álcool em gel na chegada e na saída, né, diminuindo, trabalhando com agendamento para evitar aglomeração nos hospitais, né, restringindo visitas, inclusive, para aqueles animais que estão internados, né, marcando, sei lá, no máximo 15 minutos de visita, ou até recomendando nem visitar, dependendo, alguns tutores podem ser mais ansiosos, mas para aqueles que são mais tranquilos e que já têm uma certa intimidade com o hospital, já confia nesse sentido, tem muitos clientes que ficam muito à vontade. Tanto que, assim, a gente fala que o veterinário, sempre que o animal vai para uma consulta, o tutor deve ir para ele, que ele possa explicar o histórico direitinho, né, fazer para que o veterinário faça toda essa questão da anamnese, né? Mas hoje a gente tem evitado o trânsito de pessoas, então muitas vezes, muitas O que clínicas estão. seria a anamnese para as pessoas que são leigas no assunto? A anamnese seria o histórico, né, do animal, a avaliação do animal, o exame físico, tudo isso vai entrar, né, o histórico de alimentação, desde o local que esse animal vive, né, todas as informações que vão fazer com que o médico veterinário chegue a um diagnóstico mais acurado, né? E aí, como eu estava falando, várias clínicas hoje estão oferecendo, por exemplo, serviço de delivery, farmácia, né? A questão do taxi dog, né? Tem um As livro que ele está colocando aqui que algumas clínicas já utilizam para evitar contaminação, processos padronizados como desinfetante, viricida. Seria isso, isso também? isso, que nem eu falei das amônias quaternárias, tem locais que estão usando aquela vassoura de fogo, né? Que queima tudo, enfim. Tem várias formas, né? O pessoal está, assim, triplicando a questão da limpeza, da higienização, né, dos locais, tentando agendar consultas mais ou menos em momentos, né, separados de uma consulta para outra, para evitar aglomeração e, assim, oferecendo esse serviço também, né, que onde o animal, a clínica disponibiliza muitas vezes esse carro para ir buscar e deixar o animal em casa, né, e mantém o contato com o tutor pelo telefone, pelo WhatsApp, enfim, facilitando, fazendo com que a falta do tutor na clínica não seja um prejuízo para o diagnóstico e para o tratamento, né, desses animais. Pode continuar, já eu pergunto. Alguns locais, isso varia muito de região para região também do país e da gravidade onde
onde a gente tem a disseminação do Covid, né? Depende muito de região para região. Mas, por exemplo, alguns locais ainda apresentam, continuam com serviço de estética, de banho e tosa, e inclusive com banhos terapêuticos, medicamentosos, né? Outras pessoas orientam já, por exemplo, serviço dermatológico, né? Terapia tópica, muita coisa consegue ser feita em casa, né? E casa a casa é um caso. Às vezes a pessoa, uma pessoa idosa está lá em casa, não tem condição de fazer esse banho em casa. Alguns locais estão disponibilizando uma pessoa para ir na casa dela, né? Enfim, não é o ideal, mas cada caso é um caso. E todo mundo trabalhando no sentido de minimizar os riscos, né? A gente sabe que não tem como minimizar 100%, mas trabalhar para isso. E com a questão da imunização, seria bom aumentar a imunização? Teria alguma ração nesse sentido que o cão ou o gato ou qualquer outro animal que em algum tipo de alimento que pudesse ficar mais seguro ante ao Covid? Na verdade, tem algumas coisas, né? Tem alguns suplementos, né? Normalmente, é a mesma coisa para a gente, né? Assim, se o animal tá bem alimentado, ele enfim, né? Não vai ter tanto risco, né? Eu acho que a gente deve estimular a imunidade dos animais com os probióticos, né? E uma das coisas que eu acho bem importante também é, assim, o enriquecimento ambiental, esse tempo com o animal mesmo, de tentar brincar, de tentar fazer com que ele gaste energia, de envolver ele nas atividades em casa. Eu acho isso de extrema importância porque a gente sabe que o emocional da gente está muito relacionado à nossa saúde, né? Muitas vezes tão relacionado quanto à nutrição. É isso. No caso da gente, né, que eu acho que talvez a gente tenha que ter essa preocupação até maior do que eles, né, no sentido de se exercitar, de ter aqueles cuidados que a gente tem para gripe, né, vitamina C, enfim, suplementação, né, comer frutas e ter aquele cuidado com os alimentos, né, com a desinfecção, enfim, com a limpeza dos alimentos, né. E Acho que aquele é ato isso. instintivo de cachorros e gatos de lamber a pessoa e às vezes lambe na língua sem querer, é um instinto. E eu já tenho lido nisso, eu já vi também reportagens sobre isso para ter cuidado, para tentar evitar. É, seria bom evitar, parar nesse momento, porque assim é Rapaz, algo que vem, né? Vem aquela língua e pronto, aí é meio é, complicado. na verdade, assim, você me colocou até aí num ponto, numa saia justa, porque não é o ideal, mas tem tutores que não abrem mão. Tem veterinários que eu vejo, né? Às vezes não é nem a pessoa, o animal que vai de encontro à pessoa, às vezes é a pessoa que vai Sim. pro animal, né? Enfim, a gente Porque o sabe. carinho é tão grande, como eu falei, o início que a gente falou, a gente fala aqui de amor com relação aos animais. E todos os dias a gente vai ter live falando sobre vários assuntos. Quem quiser entrar, pode entrar. Todo dia é só seguir a página. Mas assim, a questão realmente do amor. Então, se o animal cria o amor pelo seu, eu não digo seu dono, pelo seu paizinho ou pela sua mãe. E também o dono do bicho, o paizinho também tem esse amor, como você está falando, que muitas vezes vai ao contrário do que a gente imagina, né? De quem está, que é leigo que está por fora desse assunto. Na verdade, assim, vou trazer uma coisa aqui que assim, a gente tem essa preocupação. O ideal é não se deixar lamber pelo animal, né? A boca tem várias bactérias ali da microbiota, inclusive algumas diferentes da nossa, né? Quando a gente fala em termos de boca, de saúde oral, a gente tem uma quantidade de bactérias imensamente maior na boca do ser humano do que na boca do animal, né? Então, talvez a gente tenha leve um risco maior também para o animal do que ele se ele tiver em contato, por exemplo, com a nossa saliva, ele está muito mais em perigo do que nós, na verdade, porque a quantidade de bactérias que ele tem na boca é muito menor do que a do ser humano, né? Enfim, mas E de o qualquer dormir forma, com o animal, como muitas pessoas têm o costume de dormir com o animal, de ter mais esse contato, né? O dormir eu acho muito íntimo também, igual a questão
da lambida, mas o dormir com o animal nesse momento seria bom afastar um pouco, tentar manter. Eu sei que para muitas pessoas que estão vendo, muitos profissionais entendem, mas para muitas pessoas assim, é algo muito impossível porque o animal acaba sendo o companheiro, né, da vida da pessoa. Sim, sim. Na verdade, assim, foi até legal você falar nisso. Eu queria lembrar dos cuidados, né? Quanto mais íntimo o contato que a gente tem com nossos animais, a gente deve ter uma preocupação com a saúde desses animais, com a saúde oral desses animais, né? Deles fazerem tratamento, profilaxia, da gente ter essa preocupação de pelo menos uma vez ao ano levar o animal, né, num dentista veterinário, num odontologista, de um profissional da área para verificar a saúde oral. Né? A gente tem a doença oral, até um momento ela é reversível. Num outro momento, quando a gente já tem periodontite, a gente já tem só controle. Então, a gente sabe que a doença, as doenças de saúde oral, ela acaba, por exemplo, a inflamação na boca, a gente acaba influenciando toda a saúde do animal, né? Justamente porque a gente tem ali mediadores de inflamação, as citocinas pró-inflamatórias, que vão levar à inflamação em todo o corpo do animal. Então, assim, um animal que tem uma periodontite, ele pode ter um problema, uma complicação nas articulações, por exemplo, e em outras coisas, né? Também. Ah, o Easy the Então, Dog colocou que não vai deixar de lamber o pai dele, não. com Então, assim, certeza. há vários, claro que aqui tá todo mundo tá colocando, o Rafael coloca aqui, o negócio é esse, cuidar e aproveitar o carinho que eles nos fazem. E o Cea Barbosa coloca também a questão de que nós devemos ter mais cuidado com a nossa saúde oral. Tanto a nossa, e como que a saúde, como que pode ser feita a saúde oral dos animais também, já que tocamos nesse Então, assunto. assim, existem produtos hoje que trabalham com a prevenção, né? Mas quando a doença periodontal já está instalada, ela precisa de um cuidado com o veterinário no sentido de fazer a limpeza, a retirada de tártaro, né? Porque a gente tem tártaro tanto na região que a gente consegue visualizar do dente, como também na região entre a gengiva e o dente. Né? Então, a gente vai ter cálculos nessas duas regiões. Então, é preciso passar por um processo de retirada desse tártaro, né, de escovação, de polimento mesmo, quase que igual ao da gente, né, nesse sentido, dos animais. Outra coisa importante é cuidar da vermifugação desses animais, né? Tanto a gente pode transmitir verminose para o animal, como o animal também pode transmitir para a gente. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o animal que está lá na nossa cama, que às vezes quer dormir no travesseiro, né? Porque às vezes a gente tem, enfim, tem vários vermes, verminoses, giardia, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse cuidado com isso, aumentar a higiene com os animais. Quanto mais próximo do nosso contato com eles, a gente deve ter mais cuidado com esse contato. Né? Isso acho que não deve deixar de acontecer, mas que a gente precisa ter essa preocupação. É muito gostoso a gente ter esse contato próximo, mas que a gente tenha essa preocupação. E seria bom, assim, por exemplo, se eu vivo sozinho em casa, seria bom eu colocar a máscara em relação a conviver com o cachorrinho, com o gato, seria indicado ou não? Claro que lembrando todos novamente, nós estamos falando do assunto que ainda não é tão bem conhecido, são informações, são dicas que o Dr. Marden está dando, mas são dicas. Boa noite, é o Cea Barbosa. Paulo Castro. Boa noite, Marden. Boa noite, Boa Carlito. noite. Eu já comecei aqui um pouquinho falando, há uns 2 ou 3 minutos, falando que nós vamos falar, antes de mais nada, sobre amor. O amor que leva a nós a termos os nossos animais, a cuidar, a bem tratar, o amor que o profissional como você se predispõe a cuidar, a estudar. Nós não vamos falar só sobre o Covid, nós vamos falar sobre esse amor bonito que é o amor que junta todos nós animais, os animais racionais e os irracionais. E que às vezes os irracionais muitas vezes são bem mais amigos e bem mais sinceros do que os racionais. São bem mais companheiros do que eles.
Então, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que vão entrar, para as pessoas que vão ver mais tarde, para as pessoas que não lhe conhecem, mas que vão lhe conhecer a partir de hoje. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu estou vendo um monte de amigo aqui. Estou morrendo de vergonha, porque Não precisa. quando eu divulguei mais para aquele pessoal mais próximo, né, mais para os amigos. Nem imaginei que ninguém fosse assistir, né, na verdade. Mas, enfim, agradeço demais. Sim, meu nome é Marden, né, eu sou médico veterinário. Hoje trabalho na área comercial. Trabalho com uma empresa que é líder mundial em dermatologia veterinária e assim tem tudo a ver com minha formação, na verdade. Já trabalhei na clínica também, gosto muito, né? Sou um apaixonado pelos animais, né? Pela natureza em geral também. Que mais que eu posso falar? Acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo que está aí, que eu estou vendo, né? Que são pessoas que eu tenho um extremo carinho, né? Algumas pessoas que são amigos da vida, mas também que existe uma relação profissional. Fico muito feliz com isso. Então, vamos lá. O que que levou o Marden Barreto a tentar virar o médico veterinário Marden Barreto? Então, na verdade, essa coisa de ser médico veterinário eu sabia desde criança. Tanto que, assim, a criança, ela não tem ideia do que é a remuneração, né? Assim, ela sabe aquilo que quer, independente disso, né? Não existe esse pensamento de dinheiro. Então, assim, quem me conhece sabe que desde criança que eu falo que vou ser veterinário, né? E eu acho que eu tinha 10 anos de idade quando eu decidi que eu queria ser veterinário, né? Assim, não sabia que era uma profissão tão bonita, mas ao mesmo tempo, aliás, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão bonita. E nunca me arrependi, né, de ter escolhido essa profissão. Minha mãe sempre me disse: meu filho, você daria um ótimo médico, né, enfim, né, e aí quando foi um dia, ela disse: ah, meu filho, me desculpe, porque eu sempre disse que você devia fazer medicina humana, e você nunca teve dúvida do que você queria fazer. Você sempre soube que queria ser veterinário. Então, não sei por que que eu sempre lhe falei isso e lhe peço até desculpa por isso, né? Apesar de que eu acho que em todas essas áreas, né, enfermagem, né, nutrição, medicina, biomedicina, né, são todas áreas muito bonitas, assim, que eu me afino muito, biologia também, né? Enfim, tem todas Elas são muito. todas interligadas, né? Na realidade, há uma interligação grande entre elas. E as pessoas, como eu falei, a gente vai tocar no assunto Covid, claro que respeitando que é uma doença que está ainda em evolução, nós não sabemos como tratar os seres humanos, então os animais ainda se torna mais complicado ainda. Estão falando que os melhores, Dr. Martin, Dr. Marcos Reis, Eu Dr. tô vendo. Marcos Reis, e eu os convido os profissionais também de todas as áreas também, quem quiser pode entrar em contato comigo, eu também vou entrar em contato com vocês, para a gente também debater e falar sobre assuntos diversos também. Mas, tocando no assunto da questão do animal, o que leva, as principais causas que levam a pessoa a ter um animal, quais seriam? E buonasera a tutti italiani. Monique, a Monique foi minha colega aí desde criança, viu? Desde sei lá quantos anos de amizade, né? A gente se conhece. Aliás, quando eu fui fazer minha matrícula em veterinária, ela foi comigo para Mossoró fazer a matrícula comigo. E Essa hoje Itália. Tchau. queria mandar um beijo enorme para minha mãe, que eu já vi que entrou aí, está assistindo também, meu irmão, Acho que é enfim. Vasconcelos, né? Sua mãe, talvez. Eu Não, passo. é isso. Sim. Desculpa, O que volto que, na pergunta. o que que leva a... Na maioria dos casos, a pessoa buscar ter um animal, o que seria a, o que leva mais a pessoa a ter um animal? A solidão, a vontade de ter um animal, de cuidar de alguém, o que seria?
Carlito, é assim, eu acho que essa vontade é, é meio que inerente da pessoa, sabe? Assim, essa vontade de criar um animal. Eu sei que muitas pessoas acabam tendo uma grata surpresa quando por algum motivo, elas se deparam com essa ocasião de se relacionar com o animal. Né? Muitas pessoas nem dizem que nem gostam de animal, e aí em algum momento elas começam a interagir com esse animal e começam a ter esse amor, né? Uhum. Eu sempre tive loucura por tudo quanto era animal, enfim, aves, répteis e tudo mais. Minha mãe ficava louca em casa, porque até uma cobra eu já cheguei a criar em casa. Né? E hoje, graças a Deus, na minha casa também eu posso criar meus bichos em paz, né? Minhas plantas, enfim, né? Tem de tudo aqui. Meus amigos brincam que eu tenho um zoológico em casa. Tem peixes, né? Se eu não me engano, peixes. Rapaz, eu nem me arrisco a dizer o que tem aqui em casa, porque senão eu vou sofrer bullying. Ah, meu Deus. Pois vamos falar sobre, entrando um pouco na história do Covid, cumprimentando a todos que estão aí, salientando também que as informações passadas, claro que a gente vive num mundo que agora são 20 horas, no Japão é 8 da manhã, então assim, são notícias que podem ser mudadas, são notícias que podem ser atualizadas a todo momento, e como tem muitos profissionais da área de veterinária, que possa ser entendido isso. É, com relação aos animais, em geral, quais são os cuidados assim que nós deveríamos ter para não... A gente sabe que já há uns primeiros casos de transmissão, pelo menos mais ou menos informados pela imprensa. É, qual o cuidado que eu deveria ter na questão da higienização perante ao meu animal de estimação, é, em geral? Oh, em primeiro lugar, assim, eu não quero dizer que eu não tenho, assim, eu não tenho nenhuma verdade absoluta para falar sobre Covid, né? É um assunto que assim ninguém sabe muito, né? As pessoas têm vários profissionais aí que estão bem dedicados no sentido de saber o que acontece com os animais e de saber como lidar com essa doença, né? Uma coisa que de repente surgiu e assim começou na China e que aqui na nossa região a gente não tinha muito essa noção de que chegaria tão cedo. Na verdade, o que aconteceu? A gente soube que estava chegando na China e aí depois o tempo foi passando e tudo. Aqui teve um caso e aí de repente começou o carnaval, ninguém mais falou e de repente logo depois que passou o carnaval, a coisa tomou uma proporção muito grande, assustadora. Então, assim, apesar de não ter sido uma coisa tão os primeiros casos lá na China não terem sido é, tão próximo de agora, né, da atualidade, mas assim, a gente não teve tempo de gente, eu estou nervoso porque vou parar de olhar, de ler os comentários, Relaxa, eu relaxa. vou perder a concentração. É, enfim, São só elogios, são só coisas boas. Relaxa, vai estar que eu tudo estava certo. falando, assim, que a gente não teve, a coisa mudou, o cenário mudou rapidamente, a gente não teve tanto tempo para prever o que estava acontecendo, né? A gente viu lá que a Inglaterra não estava tomando as devidas precauções, que os Estados Unidos também não. Então a gente enquanto sociedade pensou, a gente também não tem que fazer tanta coisa assim, né? E de repente teve esse cenário que a gente se viu precisando mudar a nossa. Por exemplo, tive participando de reuniões da empresa e de repente, quando acabou as reuniões, a gente já se viu em quarentena, por exemplo. Então a coisa foi meio assim, eu já estou há 32 dias de quarentena, muitos colegas assim super preocupados de como iriam lidar com essa questão do Covid, né? E assim, da mesma forma que muitos médicos humanos, né, tem paciente, tem gente de risco em casa, tem pai, tem mãe, tem parente, né? E acaba tendo contato com muitas pessoas, da mesma forma é o veterinário.
né? Assim, assim, muito, um profissional de saúde em geral. Então, a gente fica, eu acho que muitas pessoas, eu entre elas, assim, fiquei muito assustado no início, né? Até porque, assim, de repente, você tem uma gripe, uma tosse, você já fica preocupado, né? E por exemplo, tive um resfriado e comecei a ficar aperreado, né? Da coisa piorar. Enfim, com relação aí vi vários colegas, né, tendo a coragem de trabalhar e seguindo em frente. No meu caso, a minha adrenalina também baixou, né? Eu comecei a ficar mais tranquilo, né? E ter uma postura mais assessora das pessoas, né? De fazer um trabalho de home office, né? A gente recebeu orientações de como levar informações para as pessoas, né? No sentido de como se proteger, de acalmar mesmo as pessoas, de conversar, para saber como é que estava a saúde das pessoas, da família e tudo mais, né? Primeiramente, essa preocupação com a saúde, né? Que veio, e depois com essa preocupação da economia também, que a gente sabe que a saúde sempre em primeiro lugar, mas assim, a economia, ela precisa estar funcionando minimamente também para que não falte as outras coisas e a gente Até não porque acabe parte, sofrendo. a economia ela anda junto com a saúde, prioritariamente a saúde. Mas se não houver os mecanismos, não houver a questão financeira para poder suprir a necessidade que a saúde, como nós estamos precisando de respiradores e tudo mais, então elas caminham junto. É algo que é bem complexo, né? Aí, voltando à questão aqui o Rafael coloca que é a questão da questão do animal na quarentena, e ele coloca que sempre que vai para o passeio com o cachorro, ele higieniza as patas deles com solução de água e shampoo. Virbac, aqui a gente está colocando desde uns tempos todas as marcas, porque todo mundo precisa ser ajudado mesmo de uma maneira ou de outra. Se isso seria o correto, como que seria? Oh, então, no início dessa coisa de, né, que o isolamento social, então, assim, a recomendação da OMS e das associações mundiais aí, né, relacionadas à saúde animal, é, falam que prioritariamente a gente deve evitar, né, a saída de casa, né, assim como os animais também. Mas a gente sabe que muitos animais são condicionados a não fazerem as necessidades físicas, fisiológicas dentro de casa, Biológicas. né? Então, Opa, a conexão caiu, mas já volta. Espere aí que o Dr. Martin vai falar. Enquanto isso, a Jo pode colocar. A conexão falhou. Você estava falando a respeito de que os animais são condicionados a ficar em casa nesse período. então, agora eu acho que os veterinários estão se posicionando melhor em relação a essa questão do passeio dos animais, mas assim, inicialmente a minha conduta foi de falar para os meus amigos, não saiam, não saiam, deixa os animais, uma hora eles vão fazer em casa mesmo, né? Só que isso vai causar uma série de transtornos, né, para a questão do bem-estar desses animais. Então, hoje, é assim, se puder evitar sair com o animal, evita de sair. Mas se ele só faz dessa forma, então procurar sair, né, nos horários mais tranquilos, né, evitar os aglomerados, né, se possível, num horário que não tem ninguém, não deixar o animal ter contato com outras pessoas ou com outros animais também, né? A questão da higienização desses animais no retorno do passeio é muito importante, tanto da pessoa que vai passear, né, como também do animal, né? E a gente pode utilizar, sei lá, lavar Seria as só patas no retorno ou na saída também para o na passeio? saída também, sempre na saída e no Tá. retorno. E aí, essa questão, a gente pode fazer uso da clorexidina, né, para lavar as patas, que é um antisséptico que funciona muito bem, né, tanto em bactérias como fungos, né, a questão do vírus, a gente não tem artigos que falem sobre isso, mas a gente sabe,
que, por exemplo, as bactérias e os fungos, eles tendem a ser mais resistentes do que o vírus, né? Então, quando a gente pensa no uso de antisséptico, a gente imagina que vai funcionar bem para o vírus também, né? Existem produtos hoje veterinários de vários laboratórios aí, existem desinfetantes, por exemplo, que o pessoal usa em hospitais, em casa, né? Que são as amônia quaternárias, que podem ser utilizadas também para desinfecção do ambiente, de alguns utensílios, né? E que a gente pode utilizar e os shampoos, principalmente para a limpeza das patas, né? Muitos dermatólogos falam que existe uma controvérsia aí, porque eles falam que o álcool não deve ser utilizado nos animais, mas em alguns casos a gente está numa situação, por exemplo, a gente sabe que o álcool gel não faz bem para a nossa pele, mas muitas vezes a gente vai ter que utilizar para fazer essa limpeza, né? A mesma coisa vale para os animais. Assim, o que eu vejo é que praticamente os mesmos cuidados que a gente precisa ter em relação às pessoas é a mesma coisa para os animais. Acho que é isso. Não sei se eu expliquei. Sim, explicou. Outra questão, nesse momento de isolamento social, é indicado eu tentar buscar ter um animalzinho ou não devido à Covid? Ou seria perigoso para o animal ou seria perigoso para mim, no caso, se eu quisesse buscar ter um animal? Nesse Na momento, como verdade, que está sendo feito também deve ter alguma regulamentação nisso. essa é a minha opinião. Eu acho super indicado, né, um animal, animais em casa, né, principalmente nesse período. Né, eu acredito que os animais em geral estão agradecendo aí esse período de Covid, né, que os tutores estão mais tempo em casa, podem dar mais atenção para eles, né? E assim, aqueles que não têm, tenho visto muitas pessoas assim querendo, por exemplo, ter um aquário em casa ou ter um cachorrinho. Vejo nos grupos aí de veterinário muitas pessoas procurando em busca de filhotes, enfim. Né? Eu tenho visto isso bastante e acho super aconselhável, né? Eu acho que os animais eles têm esse dom de nos alegrar, de nos fazer interagir. A gente sabe hoje vários psicólogos, né, recomendam aí para as crianças, enfim, para os idosos, para todo mundo, né? Porque ajuda nessa coisa da gente nesse mundo tão automático que a gente está tendo, né? Que a gente está vivendo, da gente poder ter essa questão da afetividade, né? Para as crianças também esse desenvolvimento da responsabilidade, enfim, eu acho que é bem interessante, tanto que para mim pessoalmente eu não sei o que, assim, seria bem mais difícil para mim esse período de quarentena se eu não tivesse esse contato com os animais, né? A gente tem duas cadelas, tem vários aquários, peixes, camarões, muitas plantas também, que também eu acho que é muito bacana, né? Tem gente que vai preferir um animal, tem gente que vai preferir uma planta, e aí nesse cuidado de aquisição desses animais é que a gente precisa ter esse cuidado com a limpeza, com a forma de que a gente vai trazer esse animal para casa, né? Uhum. E agora, hoje, até atualmente, até as informações sabidas, ah, há risco, já houve contato entre seres humanos e animais, ou entre animais, o que até hoje está sendo feito? Na verdade, essa é uma Se grande sabe até o preocupação. momento, até o presente momento, tudo que nós estamos falando até hoje, dia 20 de abril, Então, dia 19 a de abril. gente, assim, a gente percebe uma grande preocupação, né, dos colegas, enfim, das pessoas de ONGs, enfim, desse pessoal que resgata animal de rua, o porquê dessa preocupação. Na verdade, eu vou falar um pouquinho em relação ao coronavírus. Existem vários gêneros de coronavírus, certo? A gente tem o coronavírus do felino, o coronavírus do cão, né? E algumas espécies de coronavírus. Devia ter colocado o álcool aqui do meu lado, né, gente? Tem Enfim, aqui também do meu lado, ele está aqui, mas não se preocupe. é isso.
Então, a gente tem várias espécies aí de coronavírus, e assim, no início, quando se tinha pouca informação a respeito desse coronavírus, muita gente ficou assustada, porque se você perceber, algumas vacinas para animais, ela traz lá coronavírus, né? Então, assim, foi assim, muita gente dizendo, gente, esse coronavírus já está aí no mundo há muito tempo, gente querendo tomar vacina de cachorro, foi aquela loucura, né? E aí, assim, então a gente chama a atenção para uma coisa muito importante, que o gênero desses cães, né, o cão e o gato, eles normalmente têm o coronavírus, que é o alfa-coronavírus, né? O vírus o coronavírus do ser humano é o beta-coronavírus, né? E aí tem no caso do Covid-19, né, vai ser o SARS, que é o COVID-2, né? É porque O tem que ser coronavírus. entendido que é o Covid-19 que é o que está pegando agora, porque o Covid já existia já há um bom tempo, né? Isso, Então isso. tem que ser entendido isso. E aí assim, houve essa preocupação inicialmente da transmissão dos seres humanos para os animais ou dos animais para os seres humanos, tanto que no nosso meio veterinário a gente passou a ter o absurdo de ver animais sendo colocados na rua, né, das pessoas no momento de pânico, né, colocarem os animais, né, e aí, além de não ser justo com os animais e nem ser necessário, a gente ainda cria um problema de saúde pública, né? Esses animais irrestritos, eles podem levar ao aumento aí de várias doenças, né, de zoonoses e, enfim, e causar um problema de saúde pública muito maior. Então, a gente tem que ser muito cauteloso. Então, durante algum tempo, assim, não se admitiu em hipótese nenhuma que o coronavírus, esse Covid-19, pudesse ser transmitido para os animais, né? E aí a coisa vem mudando, né? Eles falaram de um gato, né, por exemplo, que apresentou esse coronavírus, mas ao mesmo tempo, assim, era aquela confusão. Chega uma informação e aí os grupos de veterinários, gente, mas calma, não existe comprovação científica e tudo mais, né? Esse final de semana agora teve uma reportagem no Fantástico, assim, que foi super polêmica, na verdade, né? Que ele trouxe lá um caso de um tigre, né? É antigo. Que teve um caso respiratório. Mas só deixa eu introduzir inicialmente, só falar um pouquinho do coronavírus até eu chegar aí. Então, o coronavírus, na verdade, do cão, o processo que ele causa é uma gastroenterite, né? Ele causa uma alteração gastrointestinal com diarreias e com vômitos. Né? Já no gato, ele se apresenta da forma de peritonite infecciosa felina. Né? Então, até assim, muito foi se falado, mas assim, é muito precoce para que a gente levante essa questão. Tem que ter cuidado com os animais? Tem que ter cuidado com tudo, né? Assim como a gente tem que ter cuidado com os objetos, ou se, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que está infectada, essa pessoa, ela deve pegar no mínimo de objetos possíveis, no mínimo de ter, se ela tem um animal, ela deve evitar o contato direto com esse animal, não só pelo risco, né, de uma transmissão, que pouco se sabe ainda desse Covid, mas assim, tudo que a gente pega, né, a gente contamina, a gente leva ali bactérias, fungos, vírus, enfim. Né? Então, por isso deve-se evitar esse contato. Ah, mas transmite? Enfim, ou tem alguns casos, né, principalmente em gato, a gente tem a revista Nature, né, eu até trouxe aqui alguma coisa, eu queria ver se eu tenho até a chance de ler um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem isso. Eu anotei algumas coisas aqui para vocês. Ó, a Nature, dia 1º de abril, né, ela trouxe que o coronavírus pode infectar gatos, né? E aí até foi aquele rebuliço, porque muita gente tinha comentado, não, mas foi encontrado o vírus, né? Não tem como provar que o animal ia desenvolver a doença e tudo mais.
E aí até que eles acharam, né, que não tá claro que assim, a preocupação é teve um gato que desenvolveu essa questão respiratória, né, a doença do trato respiratório, mas a questão que eles chamam a atenção, né, que não está claro se o gato, se os felinos, eles podem transmitir isso para as pessoas, né? Então, os proprietários dos pets não precisam entrar em pânico, porque não, assim, não é a gente tem que ter cuidado, mas não é uma coisa para que a gente venha ter essa coisa de desapegar dos animais, não é isso. Né? Então, eles falam aqui, por exemplo, da transmissão de gatos para gatos, né? Que os proprietários não precisam ficar alarmados, né? Que experimentos em laboratório, em condições laboratoriais, com pequeno número de animais, com altas doses de exposição do coronavírus, né? Esses animais que apresentaram alguma doença do trato respiratório, eles foram submetidos em condições experimentais a altas doses, né, de contato com esse vírus, né? Então, e assim, um número, a gente sabe que a gente precisa ter uma estatística, né? Então, nesses casos, a gente não tem um N que possa provar que esse trabalho sirva para a gente, para a nossa realidade, para a realidade de outros animais, né? Então, a gente tem que ter muita cautela antes de afirmar isso, justamente com essa preocupação que muitas pessoas, né, principalmente quem não é do ramo, pode se assustar muito com essas informações, e aí a grande preocupação da gente. Então, tanto que hoje, o que a comunidade científica fala, né, é que não há evidência científica que existe transmissão do animal para o ser humano, ou do humano para o animal, certo? A não ser esses casos bem isolados, né? Que a gente não, como esse caso lá do tigre, né? Enfim, mas que a gente não pode extrapolar isso aí para toda a população. Então ele fala aqui, que mais? Que a virologista Linda Said, né? De Ohio, da Universidade de Ohio, que mais que ela disse aqui, ó, que não há evidências que os gatos infectados por coronavírus secretam o suficiente para transmitir para as pessoas. Então, foram encontrados em alguns animais, deixa eu ver aqui, foram encontrados em alguns animais o vírus, né, inclusive na forma infectante, mas não se sabe se essa quantidade é capaz de transmitir para o ser humano. E aí ele fala de um caso de transmissão. Ele estava num grupo, deixa eu ver, eu até anotei aqui como foi, ó. Eles separaram aqui, ó, uma equipe dirigida pelo virologista Buzigal, não sei se a pronúncia é essa, né? Ele introduziu amostras desse SARS, né, nas narinas de 5 gatos. E aí, 2 desses gatos foram submetidos a um processo de eutanásia, né? 6 dias depois. E aí os pesquisadores encontraram esse RNA viral e também partículas virais infecciosas no trato respiratório superior desses gatos. 3 outros gatos foram colocados em jaulas próximos aos gatos infectados, né? Ou seja, ele em jaula significa que ele não podia ter o contato direto com esses animais, né? E aí, desses 3 animais, apenas um gato foi detectado com RNA viral. Todos os gatos, e assim, uma coisa que eles perceberam é que todos os gatos apresentaram, né, a produção de anticorpos para o Covid-19. E o que mais? E aí ela fecha, né, como conclusão assim, que os gatos, que é importante a gente ter esse cuidado, né, com os gatos, que eles podem ser importantes no controle dessa pandemia, mas que de acordo com esse trabalho, que é muito pobre no sentido de que a gente possa inferir essas informações e levar para a nossa população, né, que o vírus pode ser pouco transmissível no caso dos gatos. No caso dos cães, não aparenta ter transmissão. No caso de outras espécies também, dos porcos também, enfim, não
não se tem relatos, tá certo? Eu acho que é isso, assim, na E como é que verdade, eu posso, como é que eu poderia detectar se algum animal está com Covid? Há algum estudo científico, alguma coisa nessa área? assim, aqui eles não falam, na verdade, do animal que adoece. Justamente os artigos eles falam assim que os animais não apresentam sintomas, né? E principalmente com essa diminuição. Só esses dois casos que apresentaram, né? Hoje, por exemplo, tem um laboratório que eles oferecem um teste, uma sorologia, né, para esses testes de coronavírus em animais. Mas assim, é um caso para estudo, né? A gente não quer alarmar a população, nem evita até de falar disso, porque ninguém sabe se. A gente tem medo que, se falar desses testes, as pessoas corram e queiram fazer o teste, enfim. Não tem essa necessidade, não tem essa urgência. Os animais não podem pôr, não existe nada que prove que os animais podem pôr a saúde do ser humano, né, em risco. E é essa questão, a gente ter cuidado realmente com os animais em casa, nas nossas casas, se a gente, da mesma forma que a gente, se tem algum quadro de síndrome gripal, que a gente não deve chegar perto de outras pessoas, da mesma forma a gente deve manter essa distância desses animais e evitar ter o contato mais próximo, né? E se alguém, por exemplo, tiver contato com esses animais, que procure ser uma pessoa só, restringir a quantidade de pessoas, né, para colocar comida, enfim, da mesma forma que para sair de casa, dentro de uma casa, hoje o ideal é que a gente tenha uma pessoa que saia da casa, que vá fazer compras e que não esteja dentro do grupo de risco, né, para aqueles animais que estão imunossuprimidos, da mesma forma a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, assim como as pessoas, né? Os grupos de risco, enfim. Mas assim, é um assunto muito delicado para se tocar, assim, pouco se sabe disso. A minha preocupação é que o levantamento dessa questão possa ser muito mais perigoso, muito mais prejudicial para os animais do que realmente essa questão do Covid, sabe? E É, é, Martin, é assim, aquelas pessoas que ficaram com muito receio quando veio a questão de ter que ter que ficar em casa e que quiseram levar seu animal para colocar em um hotel, em um hospital para animais. E que agora estão com saudade porque estão sentindo falta, principalmente aquelas pessoas que residem sozinhas. Seria perigoso agora trazer para casa nesse momento de isolamento? O que você acha, sua opinião pessoal? A opinião ó, do Marden Barreto. na verdade, é assim, tudo que a gente traz para dentro de casa, até o alimento, né? A gente tem que ter um cuidado triplicado para que a gente não venha a trazer. Mas, assim, riscos existem, né? Da mesma forma, por exemplo, que uma pessoa que precisa ir no hospital, ela deve passar o mínimo de tempo possível no hospital por conta dos riscos mesmo, né, hospitalares. Eu acredito que isso seja um pouco menor nos hospitais veterinários, mas que a gente deve ter esse cuidado, né? O hospital é lugar de doente. Hoje a gente tem hotéis, tem pousadas, enfim, mas cada caso é um caso, né? O ideal é assim, eu imagino que o ideal é que o seu animal esteja com a pessoa, mas tem que ser analisado direitinho, né? No caso, a clínica, assim, eu tenho visto várias clínicas super bem preparadas, na verdade, para lidar com essa questão, né? As clínicas veterinárias estão tomando bastante cuidado, né, nessa coisa de receber o cliente, disponibilizando álcool em gel, né, na recepção, enfim, orientando as pessoas, né, para utilizar o álcool em gel na chegada e na saída, né, diminuindo, trabalhando com agendamento para evitar aglomeração nos hospitais, né, restringindo visitas, inclusive, para aqueles animais que estão internados, né, marcando, sei lá, no máximo 15 minutos de visita, ou até recomendando nem visitar, dependendo, alguns tutores podem ser mais ansiosos, mas para aqueles que são mais tranquilos e que já têm uma certa intimidade com o hospital, já confia nesse sentido, tem muitos clientes que ficam muito à vontade. Tanto que, assim, a gente fala que o veterinário,
sempre que o animal vai para uma consulta, o tutor deve ir para ele que ele possa explicar o histórico direitinho, né, fazer para que o veterinário faça toda essa questão da anamnese, né? Mas hoje a gente tem evitado o trânsito de pessoas, então muitas vezes muitas O que clínicas estão. seria a anamnese para as pessoas que são leigas no assunto? A anamnese seria o histórico, né, do animal, a avaliação do animal, o exame físico, tudo isso vai entrar, né, o histórico de alimentação, desde o local que esse animal vive, né, em todas as informações que vão fazer com que o médico veterinário chegue a um diagnóstico mais acurado, né? E aí, como eu estava falando, várias clínicas hoje estão oferecendo, por exemplo, serviço de delivery, farmácia, né, a questão do taxi dog, né, Tem um as livro que ele está colocando aqui que algumas clínicas já utilizam para evitar contaminação, processos de padronizados como desinfetante, viricida. Seria isso, isso também? isso, que nem eu falei das amônias quaternárias, tem locais que estão usando aquela vassoura de fogo, né, que queima tudo, enfim. Tem várias formas, né? O pessoal está, assim, triplicando a questão da limpeza, da higienização, né, dos locais, tentando marcar, agendar consultas mais ou menos em momentos, né, separados de uma consulta para outra, para evitar aglomeração e, assim, oferecendo esse serviço também, né, que onde o animal, a clínica disponibiliza muitas vezes esse carro para ir buscar e deixar o animal em casa, né, e mantém o contato com o tutor pelo telefone, pelo WhatsApp, enfim, facilitando, fazendo com que a falta do tutor na clínica não seja um prejuízo para o diagnóstico e para o tratamento, né, desses animais. Pode continuar, já pergunto. Alguns locais, isso varia muito de região para região também do país e da gravidade onde a gente tem a disseminação do Covid, né? Depende muito de região para região. Mas, por exemplo, alguns locais ainda apresentam, continuam com serviço de estética, de banho e tosa, e inclusive com banhos terapêuticos, medicamentosos, né? Outras pessoas orientam já, por exemplo, serviço dermatológico, né? Terapia tópica, muita coisa consegue ser feita em casa, né? E casa a casa é um caso. Às vezes a pessoa, uma pessoa idosa está lá em casa, não tem condição de fazer esse banho em casa. Alguns locais estão disponibilizando uma pessoa para ir na casa dela, né? Enfim, não é o ideal, mas cada caso é um caso. E todo mundo trabalhando no sentido de minimizar os riscos, né? A gente sabe que não tem como minimizar 100%, mas trabalhar para isso. E com a questão da imunização, seria bom aumentar a imunização? Teria alguma ração nesse sentido que o cão ou o gato ou qualquer outro animal que em algum tipo de alimento que pudesse ficar mais seguro ante ao Covid? Na verdade, tem algumas coisas, né? Tem alguns suplementos, né? Normalmente, é a mesma coisa para a gente, né? Assim, se o animal tá bem alimentado, ele enfim, né? Não vai ter tanto risco, né? Eu acho que a gente deve estimular a imunidade dos animais com os probióticos, né? E uma das coisas que eu acho bem importante também é, assim, o enriquecimento ambiental, esse tempo com o animal mesmo, de tentar brincar, de tentar fazer com que ele gaste energia, de envolver ele nas atividades em casa. Eu acho isso de extrema importância porque a gente sabe que o emocional da gente está muito relacionado à nossa saúde, né? Muitas vezes tão relacionado quanto à nutrição. É isso. No caso da gente, né, que eu acho que talvez a gente tenha que ter essa preocupação até maior do que eles, né, no sentido de se exercitar, de ter aqueles cuidados que a gente tem para gripe, né, vitamina C, enfim, suplementação, né, comer frutas e ter aquele cuidado com os alimentos, né, com a desinfecção, enfim, com a limpeza dos alimentos, né. E Acho que aquele é ato isso. instintivo de cachorros e gatos de lamber a pessoa e às vezes lambe na língua sem querer, é um instinto. E eu já tenho lido nisso, eu já vi também reportagens sobre isso para ter cuidado, para tentar evitar. É,
seria bom evitar, parar nesse momento? Porque assim, é Rapaz, algo que vem, né? Vem aquela língua e pronto, aí é meio é, complicado. na verdade, é assim, você me colocou até aí num ponto, numa saia justa, porque tem, não é o ideal, mas tem tutores que não abrem mão. Tem veterinários que eu vejo, né? Às vezes não é nem a pessoa, o animal que vai de encontro à pessoa, às vezes é a pessoa que vai Sim. pro animal, né? Enfim, a gente Porque o sabe. carinho é tão grande, como eu falei, o início que a gente falou, a gente fala aqui de amor com relação aos animais. E todos os dias a gente vai ter live falando sobre vários assuntos. Quem quiser entrar, pode entrar. Todo dia é só seguir a página. Mas assim, a questão realmente do amor. Então, se o animal cria o amor pelo seu, eu não digo seu dono, pelo seu paizinho ou pela sua mãe. Aham. E também o dono do bicho, o paizinho também tem esse amor, como você está falando, que muitas vezes vai ao contrário do que a gente imagina, né? De quem está, que é leigo que está por fora desse assunto. Na verdade, assim, vou trazer uma coisa aqui que assim, a gente tem essa preocupação, o ideal é não se deixar lamber pelo animal, né? A boca tem várias bactérias ali da microbiota, inclusive algumas diferentes da nossa, né? Quando a gente fala em termos de boca, de saúde oral, a gente tem uma quantidade de bactérias imensamente maior na boca do ser humano do que na boca do animal, né? Então, talvez a gente tenha leve um risco maior também para o animal do que ele nos. Se ele tiver em contato, por exemplo, com a nossa saliva, ele está muito mais em perigo do que nós, na verdade, porque a quantidade de bactérias que ele tem na boca é muito menor do que a do ser humano. Enfim, mas E de o qualquer dormir forma, com o animal, como muitas pessoas têm o costume de dormir com o animal, de ter mais esse contato, né? O dormir eu acho muito íntimo também, igual a questão da lambida, mas o dormir com o animal nesse momento seria bom afastar um pouco, tentar manter. Eu sei que para muitas pessoas que estão vendo, muitos profissionais entendem, mas para muitas pessoas assim, é algo muito impossível porque o animal acaba sendo o companheiro, né, da vida da pessoa. sim, sim. Na verdade, assim, foi até legal você falar nisso. Eu queria lembrar dos cuidados, né? Quanto mais íntimo o contato que a gente tem com nossos animais, a gente deve ter uma preocupação com a saúde desses animais, com a saúde oral desses animais, né? Deles fazerem tratamento, profilaxia, da gente ter essa preocupação de pelo menos uma vez ao ano levar o animal, né, num dentista veterinário, num odontologista ou de um profissional da área para verificar a saúde oral. Né? A gente tem a doença oral, até um momento ela é reversível. Num outro momento, quando a gente já tem periodontite, a gente já tem só controle. Então, a gente sabe que a doença, as doenças de saúde oral, ela acaba, por exemplo, a inflamação na boca, a gente acaba influenciando toda a saúde do animal, né? Justamente porque a gente tem ali mediadores de inflamação, as citocinas pró-inflamatórias, que vão levar à inflamação em todo o corpo do animal. Então, assim, um animal que tem uma periodontite, ele pode ter um problema, uma complicação nas articulações, por exemplo, e em outras coisas, né? Também. O Easy the Então, Dog colocou que não vai deixar de lamber o pai dele, não. com Então, assim, certeza. claro que aqui tá todo mundo tá colocando, o Rafael coloca aqui, o negócio é esse, cuidar e aproveitar o carinho que eles nos fazem. E o Cea Barbosa coloca também a questão de que nós devemos ter mais cuidado com a nossa saúde oral. Tanto a nossa, e como que a saúde, como que pode ser feita a saúde oral dos animais também, já que tocamos nesse assunto. Então, assim, existem produtos hoje que trabalham com a prevenção, né? Mas quando a doença periodontal já está instalada, ela precisa de um cuidado com o veterinário no sentido de fazer a limpeza, a retirada de tártaro, né? Porque a gente tem tártaro tanto na região que a gente consegue visualizar do dente, como também na região entre a gengiva e o dente. Né? Então, a gente vai ter cálculos nessas duas regiões. Então, é preciso passar por um processo de retirada desse tártaro, né? De escovação, de polimento mesmo, quase que igual ao da gente.
nesse sentido, dos animais. Outra coisa importante é cuidar da vermifugação desses animais, né? Tanto a gente pode transmitir verminose para o animal, como o animal também pode transmitir para a gente. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o animal que está lá na nossa cama, que às vezes quer dormir no travesseiro, né? Porque às vezes a gente tem, enfim, tem vários vermes, verminoses, giardia, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse cuidado com isso, aumentar a higiene com os animais. Quanto mais próximo o nosso contato com eles, a gente deve ter mais cuidado com esse contato. Né? Isso acho que não deve deixar de acontecer, mas que a gente precisa ter essa preocupação. É muito gostoso a gente ter esse contato próximo, mas que a gente tenha essa preocupação. E seria bom, assim, por exemplo, se eu vivo sozinho em casa, seria bom eu colocar máscara em relação a conviver com o cachorrinho, com o gato, seria indicado ou não? Claro que lembrando todos novamente, nós estamos falando do assunto que ainda não é tão bem conhecido, são informações, são dicas que o Dr. Marden está dando, mas são dicas de um assunto que ainda não é conhecido nem para nós humanos e para animal ainda é mais complicado ainda, porque primeiro vem o humano para poder ter o animal para poder cuidar também, né? Tem essa questão. Colocou um comentário aí, eu não consegui ler todo, mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que o vírus, ele, apesar do animal não transmitir o vírus para a pessoa, mas aquele vírus pode estar no pelo dela. E por isso que a gente deve ter muito cuidado antes de pegar no animal, lavar as mãos. Largou o animal, lava as mãos novamente, né? Passa o álcool em gel antes e depois. Ter cuidado mesmo, né? E a máscara seria bom se eu vivo sozinho em casa com o cachorro? Rapaz, assim, até então, né? Eu acho que não se fosse eu, não faria isso. A não ser que eu realmente tivesse com medo. Porque a gente sabe que a máscara, na verdade, ela mais protege o outro do que protege quem está usando. Né? Ela protege até certo ponto quem está usando. Mas o maior protegido, na verdade, são os outros, né? Que a gente evita que os aerosóis possam alcançar as outras pessoas. Então, a mesma coisa com o animal. Se você acha que você pode estar doente, o ideal é que você evite até o contato com ele. E aí, utilizar todos os cuidados possíveis, a máscara e tudo mais, manter distância, enfim. Tem uma questão aqui que coloca: o animal serve como carregador de infecção, pode levar o vírus nas patas, saliva e acabar transmitindo para outra pessoa por contaminação com algum doente. Aí eu já entro antes de você. Sim, mas nós também somos animais. E nesse momento nós também estamos contaminando uns aos outros. Então, assim, e nós estamos conscientes disso. As pessoas que não estão utilizando máscaras, que não estão tentando a prevenção, na realidade são muito mais irracionais do que os animais que cuidamos, né? Assim, essa é o meu ponto de vista em relação a isso. Assim, o mesmo cuidado, essa questão é importante de falar do cuidado com o pelo do animal, porque, por exemplo, se uma pessoa está contaminada, ela vai lá o pelo do animal, né, com vírus, aí o animal vai para a clínica, a pessoa pega naquele animal e vai passar para outra pessoa. Existe risco, né? A gente tem que ter todos os cuidados possíveis, mas o risco ninguém tem condição de evitar. O animal tem. Certo, continue. Assim como uma fruta, assim como qualquer objeto, ele pode estar contaminado com vírus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os animais, assim como a gente tem com os utensílios domésticos, com as ferramentas, com tudo, né? Não que ele vá transmitir, mas é que ele vai funcionar como um fômite. Está lá o vírus e a gente pode ter contato, por exemplo, você pega no animal, depois passa a mão na mucosa, no olho, enfim, você pode realmente... corre esse risco mesmo. O Glauco coloca que a filha dele tem 9 anos e fica grudada com o cachorro. Há algum problema em crianças? Seria bom evitar nesse momento? Não. Mas por exemplo, aqui em casa, meu filho, que vai fazer 9 anos, próximo mês, ele tem contato com as cadelas, ele brinca, eu não sei o que seria dele sem elas aqui. Ele passa o dia correndo para cima e para baixo com elas, assim... É muito difícil da gente evitar. A criança,
é muito difícil que a gente consiga fazer com que a criança lave as mãos toda hora, de que ela não bote a mão no olho, enfim, de que não ponha a mão na boca, é muito difícil, né? O que a gente tem que ter cuidado, eu acho que é mais ou menos com esse trânsito de sair de casa, evitar essa questão da movimentação, né? Essa questão do isolamento para quem pode, inclusive para os animais, e em casa a vida que segue, né? E Eu acho que é animais que isso. soltam muito pelos, há algum tipo de maneira de, alguma medicação, algo para evitar, para tentar evitar essa soltar tanto pelo ou não? Ó, normalmente, os animais que caem em pelo são os animais de pelo curto, né? Aí depende. A gente tem que ver se essa queda de pelo é uma queda patológica, né? Normalmente, ou pode ter relação nutricional também, né? Mas, por exemplo, cães de pelo longo normalmente não apresentam queda de pelo. Né? O cão que apresenta queda de pelo é o cachorro de pelo curto mesmo, aquele cachorro que você passa a mão e vem aquele monte de pelo aí. Né? Uhum. Se fica falha no pelo, aí eu posso dizer que tem alguma coisa errada, né, nesse sentido, de ser patológico. Mas se não, tá, é normal. Na verdade, quem compra cachorro de pelo curto deveria saber que ele realmente, porque o pelo tem um ciclo, né? Ele nasce, tem um período de crescimento e tem um período que ele se renova, cai para nascer outro. Né? A renovação, assim como acontece com a gente. Né? Mas nos cães de pelo curto, esse período de troca acontece mais rapidamente. Então, muitas pessoas acham que o animal tem algum problema, mas do animal mesmo, de pelo curto. E cães, você acabou de ter uma criança, um filho recém-nascido de 1 mês, 2 meses. Seria bom nesse momento afastar o animal para não ter nenhum tipo. Isso eu digo em geral, não relacionado somente ao Covid, em geral. Seria bom haver esse afastamento para evitar algum tipo de doença, algum tipo de problema. Rapaz, eu acho que é muito difícil. Assim, eu acho que eu vi uma reportagem assim mostrando que mães assim que estavam contaminadas, eles estavam afastando na maternidade, né? Mas eu não sei por quanto tempo se consiga fazer isso, enfim, não sei. Não, Realmente, mas no geral, o geral, sem existir o Covid, por exemplo, seria indicado retirar por um tempo, por alguns meses ou não? eu acho que sem o Covid, não entendi. Eu acho que Sem o não. Covid, para não haver nenhum tipo de doença, alguma coisa, um recém-nascido. Para ele não ter contato com a mãe, eu Não, acho que um filho. Não, uma mãe tem uma bebê normal. Por exemplo, minha irmã teve uma criança há 2 meses. E seria bom nesse momento deixar o cachorrinho numa clínica, no hospital, para não não, ter de nenhum jeito nenhum, problema. de jeito Quando nenhum. a criança, mas quando a criança nasceu de 6, 7 meses, quando é prematura, há algum problema ou não? Eu não vejo problema com isso. Eu acho que desde que os pais tenham aquelas noções mínimas de higiene, eu acho que eu não vejo. Eu tenho, inclusive, vários amigos com filhos recém-nascidos, assim, que, por exemplo, eu tenho até uma amiga, que eu não vou comentar o nome dela, porque não pedi autorização, mas ela tratava a cadelinha dela como filho, e depois, quando chegou, e ela engravidou do filho, ela tratavam como irmãos, assim, e tanto que eles têm um contato, assim, desde o dia que o filho nasceu, que a cadela dorme debaixo do berço dele, e ela me manda sempre vídeos deles, da relação deles, cada vez mais próxima, né? Ele tem menos de. Acho que teve o aniversário agora de 6 meses, 7 meses, e o menino e a cadela, assim, são super próximos, né? E, enfim, Legal. eu acho que é super válido esse contato. Né? Eu acho que para a criança, eu acho que ela desenvolve muito, né, esses estímulos que o animal pode trazer para ela, tanto que essa criança vibra quando vê a cadelinha, e ela passa, ele grita, né, enfim, tenta falar alguma coisa. Tem uma questão aqui do Rodrigo, ele coloca que o cachorro dele tem 5 anos e já fez 3 tratamentos de tartarectomia. Acho que é isso. Há algum produto que possa usar para evitar a formação do tártaro? Ah, é do tártaro, ficou mais fácil. No final apareceu a palavra tártaro. Então, tem vários produtos para retirada de tártaro, só que quando o animal tem tártaro, ele já está numa fase mais avançada da doença periodontal, ele já tem muitas vezes periodontite.
né? Mesmo que seja leve. Então, esse animal ele precisa passar por uma avaliação odontológica com um veterinário que possa ver qual é o melhor tratamento a ser instituído. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, ele Pode tem, falar o nome da tem uma empresa, não tem pasta problema. Se você puder e quiser falar, pode falar o nome da empresa. É assim, a gente trabalha com uma pasta de dente que tem ação enzimática, né? Que também tem um petisco, né? Que ele ajuda na limpeza mecânica, né? Enfim, contém substâncias que ajudam nessa limpeza mecânica e tem um produto que a gente coloca na água para o animal tomar água e a gente diz que é fácil como beber água, né? Você põe um pouquinho naquela água, ele toma e aí ajuda a melhorar o hálito, ajuda a diminuir a adesão de bactérias e tudo mais. Mas isso são coisas paliativas. A gente fala que a saúde oral é muito mais do que isso. A gente precisa trabalhar com prevenção. Se já existe uma formação de cálculo, de tártaro, isso aí precisa ser feita uma limpeza para que a gente utilize esses produtos para uma manutenção e prevenção, no sentido de que ela retorne. Porque, por exemplo, se o animal tem uma doença periodontal e ele vai e faz toda o tratamento, né, na clínica, passa pelo procedimento cirúrgico de retirada dos cálculos, né? Se ele faz isso e não toma os devidos cuidados no pós, esses cálculos vão voltar a retornar rapidamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado no antes, no tratamento e no pós também. Eu vou fazer o seguinte, Marta, nós já atingimos 1 hora. Você vê aí direitinho se você pode falar um pouco. Eu só tenho 42 segundos. Já a gente volta. Quem está aí, aproveita e volta. Se o Marden puder conversar mais, tirar as dúvidas, ele tira. Senão a gente vai se despedir dele quando eu voltar. Aguardem aí só um instante que eu vou desligar e já retorno. Tá certo? Tudo, gente. Obrigado pela presença, todo mundo. Mas já eu aguardo. Espera aí, que aí eu tenho que me despedir. Só um instante. Tempo.